Pessoal, tudo bom? Olha só, começar a falar um pouquinho de osteologia especial, tá? Então, um primeiro ponto que a gente vai falar aqui, tá? A gente já falou que a anatomia é uma ciência viva. A gente já falou que os ossos se remodelam, tá? Não vou ficar me repetindo aqui como na aula eu vou reforçando, tá? Qualquer coisa, volta um vídeo 2, sei lá, quantos. Tá? Vamos para tipo de crânio canino. A gente tem os dólicos-cefálicos, que são aqueles animais como, por exemplo, o cole, que tem o focinho, tá, mais comprido que a caixa craniana, tá? Então, na verdade, que tem os ossos da face, né, porção, porque a cabeça ela é formada em duas porções, a face e a caixa craniana. Então, os dólicos-cefálicos têm a face maior do que a caixa craniana. A gente tem os braquicefálicos, que tem a caixa craniana maior do que a face, então, como exemplo, o pug, os bulldogs. E a gente tem os cães que são mesocefálicos, que são aqueles cães que têm um equilíbrio mais ou menos aí a gente tem uma maior proporção entre caixa craniana e ossos da face, tá bem? A grande maioria das raças, a grande maioria dos cães é mesocefálico. Para gatos a gente não tem essa diferença, a gente tem os gatos com uma face mais cônica, tá? Ou oriental, que a gente chama, ou os gatos com a face do tipo persa, que são os gatos de focinho mais encurtado, de cavidade craniana mais alargada, tá bem? Para cavalos, bovinos, a gente tem, óbvio, uma diferença de formato, a gente tem uma cabeça mais delicada, menos delicada, como eu falei para vocês em raça, mas a gente não tem uma diferença na proporção entre o tamanho dos ossos da face e da caixa craniana, tá? O esqueleto, eu falei para vocês que ele é dividido em axial, apendicular e visceral, ou esplâncnico, tá? Os ossos da cabeça, eles se dividem. Uma das coisas que eu quero que vocês saibam, alguns dos ossos que eu acho importante vocês saberem, que eu mostrei inclusive em aula prática para vocês, são o occipital, tá? Que é o osso que vai fazer conexão com as primeiras vértebras cervicais. Então ele é um osso que tem um forame, ele tem um orifício grande por onde sai ali onde sai a medula. Então a gente tem ali o cérebro, o cerebelo, e a gente tem a saída da medula ali. É importante que você saiba onde é o occipital, tá? Alguns ossos, os ossos que formam a calota craniana são ossos chatos, tá? O zigomático é esse osso daqui, que forma também a calota craniana, que vocês saibam onde é o maxila e onde é a mandíbula, né? Então, onde é o maxilar, onde é a mandíbula. Tá bem? No mais, gente, eu coloquei para vocês ali um material. Quais são os ossos da região nasal, ossos da região orbital, todos os ossos de região bucal, tudo isso eu passei para vocês. Mas eu não quero que vocês se apeguem em saber osso por osso, eu quero que vocês entendam, tá? A gente tem na face também alguns ossos que possuem seios, e aí principalmente tem os seios paranasais, seio frontal e seio maxilar. Não está bem elucidada a função desses seios. Esses seios são cavidades com ar, tá? Fóramos da sinusite não está bem delimitado ainda. Mas algumas das coisas, das funções que se atribui a eles é a proteção térmica, tá? Porque a gente tem pouco tecido adiposo na região da face e crânio. Por esse motivo a gente tem menor proteção térmica. Então, esses ossos com ar, eles fazem um certo isolamento térmico. Outra é que eles nos dão estrutura e tamanho sendo ossos menores, como são os ossos pneumáticos nas aves, né? Eles têm o mesmo tamanho e estrutura, mas eles são ossos leves porque eles são ocos. Também esse é outro motivo, né? Para facilitar a sustentação da coluna cervical, né? Para não ficar pesando o pescoço para baixo, né? Outra função é proteção. Então, no caso de um animal levar uma pancada, por exemplo, na cabeça, tu pode ter uma fratura, mas tu não vai chegar no encéfalo, porque tu tem seios, ou tu não vai chegar direto dentro da cavidade nasal, porque tu tem um seio que protege essa cavidade. Teve um caso, uma vez que a gente pegou uma tartaruga que tinha sido atingida, quando eu estava no Centro de Recuperação de Animais Marinhos, tinha sido atingida por uma hélice de barco, e aí ela fez uma fratura muito extensa na cabeça, mas ela tem um osso tem seios em cima do crânio, tá? Então, em cima da calota craniana. Dessa maneira, fraturou o osso, expôs o seio, mas não expôs o encéfalo, não expôs o cérebro, tá bem? Então, essas são as funções atribuídas. A gente vai ter, gente, muito problema de sinusite relacionado aos seios nasais em cães, muito pela dentição,
Em gato, rinotraqueite, tá? Pode nos causar também um problema de sinusite, também a dentição. Em cavalos, a gente tem vários problemas respiratórios relacionados, então, de sinusite, tá? A gente tem, inclusive, infecções que são bastante específicas dos seios nasais. E em bovinos, muito relacionado à discorna, tá bem? Porque o botão do chifre está conectado com os seios, tá? Em relação à dentição, gente, a gente sabe que a gente tem os dentes decidos, a gente tem os dentes permanentes e os dentes de leite, tá? Aos dentes permanentes nós chamamos de dentes decíduos, tá? Os carnívoros, eles têm uma dentição voltada para rasgar carne, por isso que carnívoros eles têm dentes pontudos, de maneira geral, tá bem? Mas cães e gatos não têm o mesmo número de dentes, né? Mesmo que a gente saiba que gatos são carnívoros, cães são onívoros, os dois têm que ter uma anatomia dentária preparada para comer carne. Lembrando que... Ai, eu tô louca dos mosquitos, né? Eu esqueço que tá gravando. Quando vejo, estão botando os mosquitos aqui furiosos, tá? Relevem. Onde é que eu tava? Lembrando que dentição tá dentro de... vocês não conseguem ver, né? Esse mosquito tá me enlouquecendo aqui na minha volta. Dentição tá dentro de osteologia, mas dente não é osso, lembrem, dente não é tecido vivo que se remodela, dente é dentina, tá? É o tecido mais duro, mais resistente do nosso corpo. A gente tem fora a porção do nervo do dente, o resto do dente não é vivo não. Tanto que no tratamento de canal, em que esse nervo ele é inativado, tá? Em que se mata o nervo, toda a estrutura externa do dente permanece a mesma e ela não precisa de irrigação sanguínea, ela não precisa de inervação, tá bem? Então, vamos lá. Os dentes dos cães, tá? Os cães, os dentes de leite dos cães são formados por 3 incisivos, um canino e 3 premolares, tanto em cima quanto embaixo. Lembrando que a gente vê 1/4. Então, aqui eu tô falando, quando eu falo 3, 1, 3, eu falo 3, 1, 3, tá bem? E aí eu vou ter mais 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3. E a gente soma isso, entenderam? Então, eu vou ter 28 dentes na soma, beleza? O que acontece como característica geral, tá? Os dentes de leite não têm os molares, então a gente vai só até os pré-molares, tá? Já os cães adultos, eles têm em cima um pré-molar a mais, desculpa, então ao invés de ser 3, 1, 3, né, que era 3 incisivos, um canino, 3 pré-molares, a gente vai ter em cima 3 incisivos, um canino, 4 pré-molares, então a gente tem um pré-molar a mais, e 2 molares, então a gente tem mais 2 molares. E geralmente o quarto pré-molar, o terceiro e o quarto pré-molar, que são chamados os carniceiros, são os dentes que acabam infeccionando e causando sinusite. A gente vai ver às vezes supurado, a gente vai ver uma lesão aqui, um abscesso aqui assim, que vai começar a drenar, vai fazer uma sinusite, vai começar também, tá? Do dente, justamente pela conexão com o seio nasal e com os outros tecidos, né? E embaixo a gente vai ter 3 incisivos, um canino, 4 pré-molares também e 3 molares, tá? Tem um molar a mais embaixo, beleza? E nos gatos, a gente tem em cima 3, 1, 3, embaixo 3, 1, 2. Então, assim como nos cães, a gente tem 3 incisivos, um canino e 3 molares nos dentes de leite, e só aqui embaixo a gente tem 2 molares, tem um molar a menos e... pré-molar, eu vou repetir, porque eu não sei voltar o vídeo aqui. Então, nos gatos são 3 incisivos, um canino e 3 pré-molares, e embaixo 3 incisivos, um canino e 2 pré-molares, beleza? Não tem molar. Dente de leite não tem molar, tá? E na dentição permanente, eles mantêm o mesmo número dos dentes de leite ali, mais um molar, tá? Então acrescenta um molar mais e o total, enquanto a gente tem nos cães um total de dentes descidos de 42, em gatos a gente tem 30. Nos herbívoros, a gente não precisa de canino de maneira geral, tá bem? Porque a função da dentição é macerar. Então, em bovinos, por exemplo, bovino não tem nem incisivo na porção superior aqui. Por quê? Esse aqui são os incisivos. Por que não tem? Porque bovino não apreende a língua com os dentes, tá? Os dentes de herbívoros, eles são dentes que são retos, porque a função deles é macerar o alimento,
No caso das ovelhas e dos cavalos, esse dente ele vai pegar o pasto e arrancar com o dente, entende? Vai pegar o grão e vai macerar. No caso das vacas, as vacas fazem a apreensão do pasto com a língua, então elas enrolam a língua no pasto e puxam com a língua. Por isso elas nem têm esses incisivos aqui. Porque elas não fazem a mordida, elas não mordem assim, tá? Então a gente tem os dentes de leite em vaca, a gente não tem canino, a gente não tem incisivo e a gente só tem 3 premolares em cima. Embaixo a gente tem 3 incisivos, então esses incisivos de haste ela tem, um canino e 3 premolares. Só que o canino da vaca, ele tem o mesmo formato dos premolares, ele é um dente chato, ele não é um dente pontudo, tá? Porque ele não é feito para cortar. Então ele é visto muitas vezes como um quarto incisivo, tá? Nos bovinos adultos, a gente vai ter nenhum canino em cima, nenhum incisivo em cima, vai ter 3 premolares e 3 molares. E embaixo, a gente vai ter os 3 incisivos, o canino, 3 premolares e 3 molares, tá? Lembrando sempre que o canino não é pontudo. Já nos cavalos, a gente tem também essa função, cavalos são herbívoros. No entanto, os machos têm o canino. Então, assim, ó. Então, nos filhotes, a gente vai ter nos potrinhos, tanto macho quanto fêmea. A gente vai ter 3 incisivos, tá? E 3 premolares. É só o que a gente tem, em cima e embaixo. Em cima, 3 incisivos, 3 premolares. Embaixo, 3 incisivos, 3 premolares. Aí, na fêmea adulta, a gente vai ter 3 incisivos, 3 premolares e 3 molares em cima e embaixo. 36 dentes, tá? Tudo igual em cima e embaixo. No macho, a gente vai ter os mesmos 36 mais os 4 caninos. Então, a gente vai ter 3 incisivos, 1 canino, 3 premolares, 3 molares. Embaixo, 3 incisivos, 1 canino, 3 premolares, 3 molares. Tá bem? Então, na fêmea a gente tem 36 dentes, no macho a gente tem 40. Tá? Coluna vertebral. Particularidades da coluna vertebral, tá, gente? A gente tem, de maneira geral, 7 vértebras cervicais. As vértebras torácicas variam, tá? Quando eu fui dar aula prática para vocês com o coxa, a gente contou 13, né? Então elas giram em torno de 13, tá? A gente tem em ovelha, a gente pode ter de 12 a 14. Em porcos a gente tem 15 vértebras, mas assim, em bovinos, caprinos, caninos e felinos a gente tem 13, e aí em cavalos a gente vai ter 18, tá? A gente vai ter uma parte, a gente vai ter mais vértebras na cavidade torácica de cavalos, tá? As vértebras lombares, elas são em torno de 6 a 7. Então, em cães e gatos a gente tem 7. Aí, em equinos, bovinos, caprinos e suínos a gente tem 6. Em ovinos a gente tem 6 ou 7. As vértebras sacrais em cães e gatos são 3. São aqueles 3 ossos do sacro fundidos que eu falei para vocês. Mas a gente tem, em suínos e ovinos a gente tem 4. Em equinos, bovinos e caprinos a gente tem 5. São todas vértebras fundidas, tá bem? O número de ossos de um animal para o outro, de uma espécie para outra, ela varia, tá? Tem animais que têm mais ossos do que outros, como vocês podem ver só no exemplo das vértebras cervicais. Tá bem? As 2 primeiras vértebras cervicais são o atlas e o axis. Então, o atlas é a primeira vértebra cervical, o axis é a segunda. As vértebras cervicais são as vértebras do pescoço, tá? As vértebras torácicas, elas têm um processo espinhal bem grande, por isso a gente palpa, tá? Que é aquela parte de cima da vértebra, eu mostrei pra vocês quando a gente fez a aula prática. Aí depois ela vai diminuindo de novo. E aí a gente ainda tem as vértebras coxígeas, né, gente? Que são as da cauda, que tem um número variado. Tem animais que têm mais vértebras do que outros, tem animais que têm a cauda maior que outro. Mas uma característica é que quanto mais na pontinha, menorzinha vai sendo esta vértebra. Beleza, gente? No interior das vértebras, vai passar a medula espinhal, tá bem? Por isso a gente precisa ter muito cuidado com essas estruturas. Qualquer fratura de vértebra, qualquer pancada, qualquer batida, a gente pode ter, sim, um grandíssimo problema, tá? Ossos da caixa torácica, a gente já viu então. Então a gente vai ter todas as vértebras torácicas, costela, tá? A costela, a gente tem ali as costelas verdadeiras, que se ligam por cartilagem ao externo, depois as costelas flutuantes, tá? A gente tem o externo, que é o osso do peito, beleza? Esses são os ossos da cavidade torácica.
Do membro anterior, ele começa na escápula, tá bem? Que é aquele osso com crista. Aqui, na gente, ele é aqui, mas nos animais a gente vai enxergar ele na lateral, tá? A cintura torácica, né? Que é a conexão do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, ele é através das cinturas, então da cintura pélvica e da cintura escapular, tá? Então, a gente chama essa conexão entre os esqueletos é feita através da escápula, tá? Depois a gente tem o húmero, beleza? Que é esse osso aqui. A gente tem aqui rádio e ulna, tá? Aí a gente tem os ossos do carpo, tá? Que ficam aqui, a gente tem, que são aqueles ossos curtos. Depois a gente tem os metacarpos e as 3 falanges, tá bem? Os ossos da cintura pélvica, dos membros pélvicos, então. A cintura pélvica é o ilho, o isquio e o pubis, que compõem o osso coxal, então são ossos fundidos que compõem o quadril, compõem a bacia, tá? Aí depois a gente tem o fêmur, beleza? Depois do fêmur, a gente tem a tíbia e a fíbula, então o fêmur na coxa, a tíbia e a fíbula ali na região da batata da perna. Aí depois a gente tem tarso, metatarso e falanges. Os ossos do esqueleto visceral eu já falei para vocês quais são. Ióide, osso do coração. Tá, o osso do coração tem a função de sustentar os batimentos cardíacos muito potentes nas espécies que têm esse osso, então nos carneiros e nos bovinos. O osso do pênis de sustentar a ereção durante a cópula. E no clitóris eles são ossos vestigiais, tá? Porque se acredita no clitóris como um pênis vestigial. Gente, era isso, né? De osteologia. E aí agora só falta a última aula, que é miologia. Beijo pra vocês.